Olá! Continuando com os nossos tutoriais aqui do painel XCast, agora a gente vai para o próximo menu, que seria o menu Gerenciar Multipoint. Gerenciar Multipoint é muito bacana porque você consegue criar vários pontos adicionais e transmitir em diferentes bitrates simultaneamente. O que seria isso? Imagina só que você... vou trabalhar com exemplos, tá? Imagina só que você tem que transmitir para o seu site em alta qualidade e baixa qualidade para quem tem uma internet não tão legal. Então, eu tenho uma internet legal, eu vou ouvir o streaming com uma alta qualidade. Ah, eu não tenho uma internet tão legal, eu vou ouvir a opção com baixa qualidade. Ou até mesmo a gente colocando um exemplo de celular. Imagina só, você tem o seu aplicativo onde você quer transmitir com um kbps mais baixo para quem estiver em dados móveis não consumir tanta banda assim de internet, e quando a pessoa estiver pelo site, que vai estar conectado em uma conexão Wi-Fi, enfim, ouça a rádio com alta qualidade. Você consegue fazer essa divisão na seção de multipoint. Então vamos lá, começando aqui com o menu, a gente vai encontrar já logo de cara a tab pontos cadastrados, tá? Onde a gente tem todos os pontos cadastrados. Como a gente não tem nenhum cadastrado, não vai aparecer nenhum. Então, algumas informações importantes. Se o ACC Plus RTM estiver ativado no seu plano, o primeiro ponto deve ser obrigatoriamente ACC Plus. Então, essa aqui é uma informação super importante, que o primeiro ponto seu necessariamente precisa ser ACC Plus. A soma dos bitrates de todos os pontos não deve ultrapassar o limite contratado no seu plano. O primeiro caractere deve ser uma letra, não utilize símbolos, acentuação, caracteres especiais para definir o nome do ponto. E prefira nomes simples e curtos, como por exemplo MP3, ACC Plus, P1, P2, P3, .1, .2, MPEG, ACC Plus, etc. Tá? Resumindo, então vamos lá cadastrar o primeiro ponto. Cadastrar ponto, a gente tem aqui ponto. Então, qual que é o nome desse ponto? Eu vou criar um ponto aqui, vamos pôr um ponto... ponto 1. Esse vai ser o nome do meu ponto. Ouvintes. Como que funciona agora a questão de ouvintes, bitrate e encoder? Ouvintes, se o seu plano estiver com ouvintes ilimitados, você pode colocar a capacidade que você achar melhor. Se eu coloco 9 aqui 6 vezes, ele vai ter como se fosse ouvintes ilimitados, certo? Ah, mas o meu plano é de 1000 ouvintes. Perfeito. Se você for criar 2 pontos, você pode dividir essa audiência em 500 e 500. Ou seja, a quantidade de pontos que você tem, ela não pode ultrapassar a capacidade máxima de ouvintes do seu plano e, ao mesmo tempo, o bitrate, que eu já vou colocar um exemplo. Então, se você tem 1000 ouvintes simultâneos como limite do seu plano, e eu quero criar 3 pontos, eu posso criar 3 pontos, um com 300 ouvintes, outro com 400 ouvintes e o outro com 300 ouvintes, para dar os 1000 ouvintes que eu tenho como capacidade no plano. Nunca pode passar, tá bem? Senão ele não vai funcionar. Então, independente de quantos pontos você criar, você pode colocar a quantidade que você quiser de ouvintes simultâneos em cada ponto. O limite, né, na verdade, só que ele nunca pode ultrapassar do que foi liberado no seu plano. O mesmo ocorre no bitrate. Então imagina que a gente tem uma liberação de um plano de 128 kbps. Eu quero criar, vamos por 2 pontos, certo? Então um ponto eu quero que tenha 32 kbps e o outro ponto eu preciso que tenha um máximo de qualidade. Esses 32 kbps vai ser para a conexão via celular, que é uma qualidade um pouco mais inferior. Tá ok? Então, se eu tenho 128 kbps, eu já vou criar um ponto com 32 já, eu vou subtrair. Quanto que sobrou de kbps para eu colocar aqui no meu multipoint? 96. Então, esse ponto, obrigatoriamente, ele pode ter, no máximo, 96 kbps para não extrapolar o limite do plano, tá? Deu para entender? Perfeito? Então, ó, vou fazer um exemplo. Então, eu vou criar um ponto com 96 kbps, que seja em ACC Plus, porque o primeiro ponto necessariamente tem que ser em ACC Plus. E nesse caso, esse plano meu ele tem 1000 ouvintes. Eu vou colocar 800 ouvintes como limite simultâneo aqui nesse ponto. Vou clicar em cadastrar. Perfeito. Criei o primeiro ponto, então a gente já tem aqui em pontos cadastrados o ID da conexão, o nome do ponto, quantidade de ouvintes simultâneos que podem ouvir esse ponto, o bitrate e o encoder, que é o ACC Plus. Vou cadastrar um novo ponto. Então vamos lá. Ponto 2. Se eu cadastrei 800 ouvintes simultâneos naquele ponto, no primeiro ponto,
quantos sobraram para mim? 200. Então, vou colocar 200 pontos porque o limite do meu plano é de 1000 ouvintes. E o limite do meu plano também diz que é 128 de bitrate. Então, se eu já cadastrei um ponto de 96 kbps, para dar os 128 sobram 32 kbps. Então, o máximo que eu vou poder utilizar nesse segundo ponto são 32 kbps. Vou colocar aqui 32 kbps e o encoder eu vou querer MP3. Cadastrado. Perfeito. A gente tem 2 pontos cadastrados aqui no multipoint. Informações importantes. Se você faz o cadastro de um multipoint, ele vai ignorar toda a configuração que você fizer no AutoDJ. Então, exemplificando, eu estou aqui com um ponto de 96 kbps e um ponto de 32 kbps. Eu vou fazer o quê? A partir do momento que a gente cadastrou esse ponto, a gente tem que reiniciar o nosso streaming. Então, vou reiniciar o streaming aqui pelo botão desligar. Vou desligar o streaming, normalmente, certo? Streaming desligado. Vou ligar ele novamente. Perfeito, streaming ligado. Só que para o ponto funcionar, ele tem que realmente ativar o AutoDJ. Eu vou criar uma playlist rapidamente aqui. A gente ainda não chegou a ver esse passo de criar playlist, mas apenas para a gente ligar o streaming e eu mostrar na prática para vocês como funciona, tá? Então eu criei uma playlist aqui rapidamente. Vou voltar lá novamente em multipoint e vou ligar agora o streaming. Clica nesse botão do play. Vai aparecer aqui, ó, ligar o AutoDJ. Qual que é a playlist? Beleza, eu coloquei a playlist. Qual que é o bitrate? No caso eu falei que era 128, mas esse plano é 128 que eu liberei, ali mostra 320, mas é 128 que a gente estipulou nesse vídeo, tá? Então eu vou ligar aqui. Você pode ver que aqui no bitrate, ó, tá 128 e o encoder está em ACC+. Só que imagina só, eu quero ligar ele em MP3, eu não quero ACC+, o AutoDJ. Beleza, liguei o AutoDJ. Ele vai fazer o carregamento das informações que a gente já enviou. Então, como é a primeira vez que a gente também está ligando o AutoDJ, ele demora um pouquinho mais. Perfeito! Liguei, atualizei a página e já aparece aqui transmitindo o AutoDJ. Se eu atualizar aqui, ó, e colocar para ouvir, eu vou ouvir o som da Anitta. Perfeito! Ótimo! Volto em informações e vou abrir agora uma guia vendo os multipoints que a gente criou. No caso aqui a gente está usando o Icecast, tá? Então a gente criou 2 pontos. O primeiro ponto é que a gente criou o ponto 1, certo? Que é o ICID 1. Então ele está com bitrate de 96 como primeiro ponto em ACC+. Mesmo que eu liguei o stream em MP3, se existir um multipoint criado, ele vai priorizar o multipoint e não o AutoDJ, a qualidade que a gente colocou no AutoDJ. Agora, se a gente não tem nenhum multipoint criado, aí beleza. O AutoDJ ele vai funcionar com a qualidade que a gente colocou lá para startar o AutoDJ. Isso aí é uma das coisas que mais acontecem, do pessoal chamar a gente no suporte falando: eu tô ligando em ACC+, eu tô ligando o AutoDJ em MP3, porém a qualidade tá baixa, a qualidade tá com bitrate que eu não configurei, tá com ACC+ em vez de MP3, tá com MP3 em vez de ACC+. Por quê? Maioria dos casos, a pessoa ela criou uma conta lá, um ponto no multipoint, e aí o streaming ele vai priorizar o multipoint e não a qualidade que a gente quer que o AutoDJ ligue, tá bem? Então, apenas exemplificando e explicando para vocês. Prosseguindo, como eu te falei, o SID 1 seria 96 kbps em ACC+, e o SID 2 seria em 32 kbps em MP3, MPEG. Então, realmente funcionou os 2 pontos. Se eu configurar agora esse P aqui em cima, que seria esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, em azul. Se eu entro aqui e digito 1 na frente, ele vai abrir a qualidade máxima de streaming em ACC+, 128 kbps. Agora, se eu pego esse mesmo link que eu tô digitando aqui no navegador, que é esse que eu mostrei para vocês, e no final desse link eu coloco 2, ele vai abrir em 32 kbps, uma qualidade um pouco mais inferior para dados móveis, etc e tal. Então, é basicamente isso, como funciona o multipoint. É bem simples, bem fácil, e se acaso você quiser remover o ponto, é muito simples, você tem que remover sempre do último para o primeiro. Então, o primeiro ele não vai deixar você remover o ponto, você tem que remover o 2, removido, ativado, removido, ok. Perfeito, remover o ponto, posso agora até reiniciar o AutoDJ aqui, certo? Como vocês viram, a gente tinha 2 pontos lá antigamente, agora eu vou ligar em MP3 em 128 o AutoDJ.
Então, liguei o AudioDJ em 128 e a gente vai abrir agora o nosso Icecast Admin para a gente ver. Esse erro pode ignorar, porque é a primeira vez que está sendo ligado, tá? Mas o streaming ele liga. Eu vou abrir agora aqui o Icecast e a gente vai ver que ele criou um ponto /stream, certo? MP3, conforme a gente ligou o AudioDJ em 128 kbps. Tá joia? Então esse é o nosso gerenciar multipoint.